Tudo bem com vocês? Estão felizes de estar na casa do Senhor? Quem está feliz? Que legal, que legal. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Eu gosto de vocês demais, irmãos. Só a irmã aqui que acreditou. Obrigado, viu, irmã? É de verdade. Eu vou repetir, queria que você acreditasse. Eu gosto de vocês, irmãos. Amém. Agora, poxa, deu até para crer, irmão. Deu até para acreditar. E eu queria que vocês gravassem essa frase até o fim. Quando você cruzasse aquela porta lá, você saísse daqui, lembra? Se o pastor falou que gosta da gente. Então você vai guardar essa frase aí. Por quê? Porque a palavra de hoje ela é um pouquinho diferente. Em Hebreus, no capítulo 12, a Bíblia diz que nós temos por Deus como pai. Um pai que ama o filho, corrige o filho exatamente porque ama. Ele corrige. E nós não somos bastardos. Bastardo é aquele filho que é ilegítimo. Mas nós somos filhos de verdade do Senhor. Deus nos ama tanto que Ele nos recebe como nós estamos, mas Ele é incapaz de permitir que a gente fique do mesmo jeito. Ele quer que a gente cresça, Ele quer ver você desenvolvendo, Ele quer ver você avançando. E para tanto, às vezes é necessário pôr uns espinhos no ninho para a gente alcançar voos altos. E nós precisamos progredir. O Salmo 23 é um salmo muito famoso, ele decorado por muitos de nós. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse mesmo texto afirma que a tua vara, o teu cajado me consolam. Bom, o que eu quero dizer para vocês é que hoje é dia de você ser consolado. Você entendeu ou não? Varada, cajadada. Mas vocês me prometeram gravar aquela frase, né? Que eu gosto de vocês, e vocês vão lembrar dessa frase ao longo de toda a mensagem. Combinado, irmãos? Então eu realmente, ao longo da mensagem, hoje eu não vou esperar muito. Aleluia, glória a Deus, isso é que é pastor, isso é que é igreja. Mas a gente tem uma responsabilidade com o Espírito Santo, e nós estamos dispostos a cumprir essa responsabilidade até o fim. E hoje é dia da gente poder alinhar o nosso comportamento à palavra de Deus. Então você está amarrado aí, não sai correndo não. Você vai ficar até o final. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz assim. Hebreus capítulo 4, verso 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Meu Deus, pensa num texto que esfria a espinha. É um texto daqueles. Bom, o texto começa com uma frase muito forte: não há criatura alguma encoberta diante dele. Não existe alguém que possa se esconder de Deus. Não há um ser humano que possa estar tão disfarçado, maquiado, embalado por uma aparência que consiga enganar o Senhor. É possível sim que a gente consiga por um determinado tempo enganar as pessoas. Ora, quem é que nunca aqui se viu enganado por alguém que parecia ser uma coisa e ao longo dos dias acabou demonstrando ser totalmente outra pessoa? É ou não é verdade? São experiências tristes que às vezes a gente passa, a gente acaba se surpreendendo com o comportamento de algumas pessoas. A gente diz: nossa, mas fulano, caramba, parecia ser tão gente boa, parecia gostar de mim, parecia se importar com a minha vida, parecia ser meu amigo, parecia, mas nem tudo que parece é. E o ponto é, nós podemos parecer diante das pessoas. Inclusive era isso que Jesus sempre combatia nos fariseus, nos doutores da lei e nos religiosos da época. Perceba que Jesus perdoou tudo que é tipo de gente. Uma mulher apanhada no próprio ato e adultério foi perdoada por Jesus. Cobradores de impostos, ladrões, do lado da cruz, irmão, o paraíso foi inaugurado com ele. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lá a vida toda roubando, entrou no céu primeiro do que eu e você. Vê se pode um negócio desse. Agora, tem uma turma que Jesus não deixava passar.
os fariseus, os religiosos. Por quê? Eles eram hipócritas. E essa palavra da raiz de hipocrisia, ela está ligada à questão do ator, daquele que vive uma interpretação, daquele que vive uma vida disfarçada. E tem gente que vive tão disfarçado, e mente tanto, finge tanto, que até ele acredita na vida mentirosa que ele criou. E hoje eu quero tratar com vocês sobre isso. O tema da mensagem de hoje, eu vou colocar aqui para aqueles que estão presentes na igreja, cuidado com o disfarce. Qual é o tema de hoje? Cuidado com o disfarce. Cuidado com o disfarce. O texto, ele é muito comprido, a história está em 2 Crônicas, no capítulo 18. Eu vou pedir a você que depois faça aquela correria básica, tarefa de casa, dá uma lida no texto no capítulo 18, mas eu vou me esforçar aqui para tentar abreviar, pegando os pontos mais importantes da história e tentando me manter na linha da mensagem de hoje, na linha, para a gente alcançar um objetivo sem estourar o nosso tempo. Mas o texto, ele é tão rico, ele é tão precioso, que é com dó, é com cortado coração que eu tenho que pular um ou outro versículo. Por isso eu conto com a tua ajuda. Você que ama Deus, você que ama a palavra, dá uma lida nesse texto, nesse capítulo completo. Eu vou ler o versículo primeiro, para a gente ter um pano de fundo, para a gente entender, encontrar uma base, até histórica, e aí a gente tendo uma visão ampla do que é que vai acontecer aqui, eu penso que vai ficar mais fácil da gente entender a mensagem de hoje. Vem comigo? 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 1, diz assim. 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 1. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Vou ler de novo esse primeiro versículo, tem muita informação para a gente aqui já. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância. E o que é que ele fez, gente? Aparentou-se com Acabe. Os filhos de ambos acabaram se casando, e eles decidiram fazer uma aliança, acredito até porque por conta de uma estratégia política, mas nós precisamos antes entender quem foram esses dois personagens que o primeiro versículo apresenta. A Bíblia fala de Josafá, em algumas versões aparece como Jeosafá, e eu quero que você tenha esse homem como um homem de Deus. Em regra, ele foi um tremendo homem de Deus. E apresenta também outro rei, o rei de Israel, chamado Acabe. Já ouviram falar de Acabe? Pensa num cidadão encapetado, problema, dor de cabeça. O rei ruim, Acabe. Gente, pior do que ele, só a mulher dele. Quem foi a mulher dele, gente? Jezabel. Jezabel é sinônimo de capeta, irmão. Você vê que a mulher morreu, e mesmo no Novo Testamento, em Apocalipse, em uma das cartas à igreja, o próprio Senhor adverte: tenho, porém, contra ti que toleras o espírito de Jezabel. Você vê que ela virou sinônimo de ação maligna, sinônimo de ação diabólica. Então, Jezabel, Acabe, um casal terrível, que de Deus não tinham nada. Agora, a gente também precisa entender aqui a parte histórica, pelo menos um pouquinho. Olha um minuto para mim, solta a sua Bíblia. Você que é o amante da palavra de Deus, vem comigo. Quem foi o primeiro rei de Israel, gente? Saul. Primeiro rei de Israel? Saul. Depois de Saul, Davi. Depois de Davi, Salomão, filho de Davi. Depois de Salomão, pastor, mas você já quer demais, né, pastor? Depois de Salomão, Roboão, filho de Salomão.
E aí um problema acontece no reinado de Roboão. O que acontece? A divisão do reino. Israel, até aqui, quando você lê na Bíblia, rei de Israel, você via um reino só, com 12 tribos. Depois de Roboão, há uma divisão. O discurso de Roboão, para você ter uma ideia de posse, foi: se o meu pai, Salomão, castigou vocês com açoites, eu castigarei com escorpiões. Vê se pode, irmão, você vota num cara desse, um discurso de posse dele desse jeito. Resultado, depois de um discurso desse, mal assessorado, mal aconselhado, 10 das 12 tribos fogem, rompe com Roboão, e vão para o norte com outro rei chamado Jeroboão. A partir desse momento, começa o reino do norte, conhecido como rei de Israel, e o reino do sul, conhecido como reino de Judá. É importante você entender isso, porque ao longo do Antigo Testamento você vai ler demais, que houve guerra entre o rei de Israel e o rei de Judá. Peraí, é uma guerra entre eles. Era uma guerra porque o reino agora está dividido. A maioria dos reis do norte não prestaram, não andaram com Deus. Entre eles, Acabe era rei de Israel, 10 tribos. Lá ficava Samaria. Por isso que depois, olha o problema, o templo de Salomão ficou no sul, no reino de Judá. Quando houve a divisão, o que o Jeroboão fez? Para que o povo do norte não precisasse descer até o sul para adorar e cultuar o Senhor, ele criou ídolos, ele preparou altares, aonde as pessoas podiam adorar a Deus lá mesmo, o que no Antigo Testamento acabou se tornando um grave problema. Se infiltrou a idolatria e o povo acabou se misturando, inclusive com outras culturas. Aí lá em João 4 você vai ver uma mulher samaritana tirando água de um poço, e a Bíblia vai explicar que os judeus sul não se davam com os samaritanos no norte, porque havia uma rixa, problema racial, problema político, um problema religioso. Inclusive quando a mulher percebe que está diante de um homem de Deus, o profeta Jesus, ela diz: nossos pais disseram que é nesse monte que tem que adorar, vocês dizem que é no templo em Jerusalém que tem que adorar, onde é que tem que adorar? Vocês lembram desse texto em João capítulo 4? Aí ele responde: mulher, vem a hora e já chegou, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Diga glória a Deus. Jesus vem e rasga isso. Você já não tem mais que adorar aqui, que adorar ali fisicamente. O local não é esse. Aonde você estiver, invoca o nome do Senhor. Pronto, a graça de Deus desce e ele vem, rasga o véu. Jesus muda tudo. Mas no Antigo Testamento eles tinham que ir ao templo. Ali Deus se manifestava. E houve esse problema no Antigo Testamento. Então a maioria dos reis do norte não andaram com Deus. E alguns, boa parte dos reinos do sul, dos reis no sul, reino de Judá, foram grandes homens de Deus, entre eles Josafá. Qual é o ponto aqui então? O problema é Josafá fazer uma aliança com Acabe. É um homem de Deus arrumando uma companhia do cão. Vocês estão me acompanhando? E isso dá uma outra mensagem, que não é o tema de hoje, mas o Espírito Santo há de preparar um momento para a gente poder tratar aqui na igreja, sobre o cuidado que a gente tem que ter com as alianças que a gente faz. A gente pensa que a matemática de Deus é igual à nossa. 1 mais 1 é 2, pastor, então é melhor, né, pastor? Está até na Bíblia, ser 2, depende de com quem você vai andar. Porque se você trouxer para o seu lado uma pessoa que não for bênção para a sua vida, você está arrumando dor de cabeça para você. E Josafá, nós vamos ver daqui a pouco, se o tempo permitir, quase morreu, porque entrou numa batalha que não tinha nada a ver com ele, só porque ele fez uma aliança com quem eu entendo que ele nunca deveria ter feito. Amém, pessoal? Você é o portador da bênção. Para com esse negócio de querer trazer, não, pastor, mas ele vai entrar com investimento e não sei mais o que. Sabe o que é importante, irmão? Importante é você ter o favor de Deus sobre você.
Isso é que interessa. Olha a vida do Abrão. O Abrão leva o Ló com ele. Eu já acho um problema, minha opinião. Penso que quando Deus disse sai da terra e da parentela, eu penso que não foi cumprido completamente, mas levou o Ló, e isso ficou provado que deu problema. Depois acabaram se separando, e na separação Abrão diz: pode escolher o lugar que você quiser, pode escolher, pode ficar com o melhor. O Ló levanta os olhos e fica com o melhor. O Abraão, entre aspas, tá? Naturalmente falando de forma natural, ficou com aquilo que aparentemente era o pior. Mas Abraão tinha o favor de Deus. Diga amém, irmãos. Abraão tinha a bênção com ele. Quando você tem a bênção com você, irmão, eles podem colocar você no pior setor, eles podem te dar o pior produto para vender, eles podem dizer assim: vamos colocar ele aqui, mamãe, ele vai morrer aqui, não vai virar nada. Mas se você tem a bênção de Deus sobre a sua vida, ninguém te detém. Irmão, é igual um vazamento de cano que estoura na parede. Você põe a mão, passa por aí, você brilha, você explode, você cresce, porque mais vale o favor de Deus do que o apoio dos homens do seu lado. Diga glória a Deus, irmão. Por isso que eu penso que a gente tem que rever muito bem as alianças que a gente faz. Vale mais você ter o favor de Deus do seu lado, do que você achar que está bem acompanhado, trazendo qualquer um para caminhar com você. Mas isso é uma outra mensagem. Ele fez essa aliança. E por que ele fez essa aliança? Bom, o maior interessado nessa aliança era Acabe, rei de Israel. Ele queria essa aliança porque Acabe estava em uma guerra iminente contra a Síria. Presta atenção que eu vou tentar ler o menos possível, que o capítulo ele é grande. E como o inimigo, a Síria, estava vindo contra Acabe, contra o rei de Israel, o reino de Israel estava em perigo, ele convida o Josafá, que é o reino do sul, para vir fazer uma visita para ele, porque ele quer um apoio militar, ele quer contar com o exército do Josafá. E como Josafá tinha feito uma aliança com ele, Josafá, beleza, vamos para essa guerra então. Está no versículo 3, vamos para essa guerra então, eu vou para essa batalha, o teu povo é o meu povo, nós estamos numa aliança, pode contar comigo, pode contar com o meu apoio, mas deixa eu só fazer um pedido antes. Josafá disse, versículo 4, qual foi o pedido? Vamos ver? Ao versículo 4, pedido que o Josafá faz: disse mais Josafá ao rei de Israel, que é o Acabe: consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor. Aleluia. Pelo menos isso. O Josafá tinha temor de Deus no coração. Ele disse: olha, tudo bem, eu vou para a guerra, eu vou lutar por você, eu vou te ajudar, mas vamos fazer o seguinte, vamos consultar o Senhor. Tem como a gente consultar Deus antes de batalhar? E é muito importante que você consulte a Deus antes de travar qualquer batalha na sua vida. É importante que você guerreie do lado do Senhor, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E o Acabe disse: tudo bem, vamos consultar então, vamos consultar. O que o Acabe fez, gente? Então, o rei de Israel, que é o Acabe, ajuntou os profetas. Fala para mim, igreja, quantos? Pelo amor de Deus, 400 homens, vai ter profeta assim lá longe, é muito profeta. E o que os profetas estavam dizendo? Vamos lá, ele diz: e aí, iremos à guerra contra Ramote e Gileade? Ou deixá-lo-ei? Ou nós não vamos? Devemos ou não devemos ir? O Acabe perguntou para os 400 profetas. Qual foi a resposta? Eles disseram: sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. 400 profetas do Acabe dizendo: vai que vai dar certo. Agora deixa eu te falar uma coisa, nós temos o Espírito Santo de Deus dentro da gente, e há um versículo lindo que diz que este Espírito que habita dentro de nós testifica. Quando a gente escuta algo, você que tem uma caminhada com Deus, você sabe disso. Coração da gente, ele abre ou ele faz assim, o Espírito Santo, tem alguma coisa errada aí, nessa profecia que foi dada para você, nessa revelação, nessa profetada. Cuidado com essa palavra, cuidado com essa ministração. O coração faz assim, alerta, a palavra não entra. Então quando os 400 profetas disseram: vai que vai dar tudo certo, Josafá, que é o único de Deus aqui da história, Josafá, o coração do Josafá não entrou. Sabe o que o Josafá disse? Versículo 6, disse porém Josafá:
Não há aqui algum profeta do Senhor? Caramba, mas já tinha perguntado para quantos? A 400, irmão, mas é 400 que se você pôr um em cima do outro, não dá um. Vocês estão compreendendo, gente? Não vale um, você junta os 400, amarra junto, não vale um profeta que preste. E o Josafá, ouvindo a profecia dos 400, vai que vai dar tudo certo. O Josafá assim, então, Acabe, você não tem aqui, cara, que da onde eu venho lá tem profeta, cara, Judá, no sul. Então você não tem aqui no norte, profeta mesmo assim, tutano, aquele que abre a boca, não é para agradar o rei, para massagear o ego do rei, aquele cara que fala a verdade. Você não tem um profeta do Senhor aqui, não? Gente, é bom demais você ter um profeta de Deus sobre sua vida. E eu vou te falar uma coisa, claro que não dá para a gente viver apanhando todo culto, irmão, deve ser horrível você ter também, toda reunião que você vem, pá, cajadada, varada, poxa, a gente precisa também, né, uma palavra de incentivo, né, a gente precisa ser empurrado, vamos lá, vai dar certo, vamos embora, vitória. Claro que a gente precisa dosar isso, mas irmão, nem só de oba-oba pode viver uma igreja, não dá, irmão, pelo amor de Deus, o dia que se você fizer parte de um grupo de pessoas, você entrar num ajuntamento, você entrar num ministério, você está dentro de uma igreja, e você só escuta coisa que massageia o seu ego, você só escuta coisinha que, fica tranquilo, irmão, não vai mudar não, desse jeito mesmo, pode ir para a guerra, que vai dar certo. Mentira, irmão, alguém tem que pegar você um dia desse, jogar você na vida, está errado, fulano, muda a sua vida, você tem que consertar esse negócio, se você for desse jeito, vai ser prejuízo para você essa batalha. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão me olhando estranho, mas vocês prometeram que iriam gravar aquela frase do início da mensagem, amém, irmãos? Mas você precisa de profetas que confrontem você, que volta e meia vão virar para você e dizer assim, querido, você tem que mudar, Acabe desse jeito, não tem profecia que resolva não, querido, com a vida do jeito que está, você vivendo do jeito que você vive, você está na idolatria, você está no erro, você está no pecado, rapaz, arruma a tua vida, porque se você for lutar do jeito que você está sem o favor de Deus, e vai ser prejuízo para você. Gente, isso é Bíblia, e tem coisa que nós não podemos negociar. E hoje um problema, eu penso que está ficando um pouco mais grave, porque hoje tem mensagem a gosto do freguês, irmão, que não falta. Você abre o celular e faz assim, ó, tá cheio de live, qualquer hora, tem de todo tipo, tem para todo gosto. Não gostei, você já sai fora, agora gostei. E você tem que ter um senso crítico e dizer, meu Deus, eu preciso ser corrigido, eu preciso ser advertido, eu preciso de uma palavra que me oriente, eu preciso, todos nós precisamos, diga glória a Deus, gente, todos precisamos. Então Josafá diz, por favor, dá para trazer um profeta que presta? O que presta é por minha conta, não está assim na Bíblia, né? Mas dá para trazer um pastor que fala a verdade, por favor? Que não está preso contigo, que não quer te agradar, dá para trazer alguém que não está preocupado com o que os outros vão pensar? Traz aí um profeta do Senhor, nós estamos precisando, mas vamos pôr uma guerra, irmão, o mundo aí fora é luta, e a função da igreja é preparar você para a luta, é preparar você para a guerra, e todo dia você só escuta, não tem problema não tem, muda não precisa fazer nada não, está tudo tranquilo, é desse jeito mesmo, pode andar torto mesmo, mentira, e depois nós seremos responsáveis por isso. Então nós precisamos preparar você para a guerra, para a batalha. Você tem que entrar na batalha pronto, não é bom que você vá disfarçado, depois eu vou falar sobre isso. Quem está acompanhando, diga amém. Tem um profeta do Senhor aí, Acabe? Tem? Aí o Acabe vai responder, Jesus, olha o que ele diz. Então o rei de Israel, Acabe, diz a Josafá, ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor. Tem sim. Porém, eu o aborreço. Vou traduzir. Eu odeio ele. Eu não vou com a cara dele. Ai, que raiva eu tenho desse profeta. O profetinha. Já teve raiva de pastor, irmão? Não responda.
deixa eu te ensinar uma coisa, muito importante, tá? Eu não sou doido, o que eu vou falar aqui, não estou fazendo aqui em causa própria, não, legislando em causa própria, né? Deixa eu te explicar uma coisa, eu entendo que a figura do pastor é mais ou menos como a de um professor para a gente, e há uma questão de afinidade que a gente tem que ter para poder entender a palavra. Não sei se você enxerga desse jeito. Eu, por exemplo, na escola, vocês, não sei se concordam comigo, a gente acaba tendo raiva de algumas matérias, mas por causa do professor, porque a gente não consegue entender, rapaz, e aí quando troca o professor, e vem um professor que clareia, aquela matéria que você odiava, que você passa a amar a matéria, e você diz, cara, que coisa linda, isso aconteceu comigo, eu fiz direito, aí depois fui prestar a prova da OAB, eu nunca tinha ouvido falar de direito tributário eu ouvia, até amarrava, tá amarrado, em nome de Jesus, é muito ruim, negócio, não quero saber, negócio de imposto, de taxa, contribuição, melhoria, esse negócio não quero saber, não é na minha cabeça. E eu conheci um cidadão, um professor, vou até falar o nome dele aqui, tá gravando aqui, mas tudo bem, Eduardo Sabag, o nome dele, fantástico, amei direito tributário, fiz a prova de direito tributário, passei, graças a Deus, amei a matéria, mas por causa dele, pensa num cara que ensina, desenha, pinta, aponta, só falta dizer assim, viu, não tem como você não entender. E eu não nego, Igreja da Graça do CPA 4, eu não nego que existem pastores que a gente consegue uma afinidade com eles assim, cara, que o caminho fica mais fácil, sabe, a matéria fica mais agradável. Vocês estão me acompanhando? Agora, existem alguns que a gente fica, como é que é mesmo, o que foi mesmo que ele falou, meu Deus do céu, não consegui, cara, não estou conseguindo acompanhar, rapaz, a metodologia do cidadão, rapaz, não conseguindo, não me identifiquei. Isso, até aqui, dentro de uma normalidade, não é um problema, e não é disso que eu estou falando, eu estou falando de birra, esse é um problema. Você sabe o que é alguém pegar um microfone, e eu sei disso, que eu não nasci pastor, eu fui membro já, irmão, já tive birra de pastor, alguém pegar um microfone para abrir um culto, para fazer uma oração, para fazer uma ministração, e você, o cara nem começou, você já abre assim, esse cara, pô, se eu soubesse que fosse ele, se eu soubesse que era ele, cara, ai, cara, eu não teria nem vindo. Deixa eu te falar uma coisa, Deus tem uma bênção para te dar e está na mão dele. Satanás sabe disso. Não estou falando de afinidade, eu entendo a afinidade, já expliquei isso. Eu estou falando de uma resistência espiritual. Tem alguma coisa que não deixa você bicar com ele. Tem alguma coisa que faz você ter raiva, aborrecer o profeta. A palavra dele pode salvar você. Deus tem uma bênção na mão dele para você. Então, um conselho que eu te dou de pastor, para ontem, corre e pede oração. Você não precisa falar para ele assim, principalmente se for eu, tá, irmão, que eu estou pregando aqui agora. Você não precisa falar para ele, pastor, não vou com a tua cara, ora por mim. Não precisa falar isso. Fala assim, então, pastor, queria que o senhor fizesse uma oração por mim, eu entendo que o senhor tem uma bênção para me dar. Eu entendo que Deus tem plantado na mão do Senhor algo que vai fazer diferença na minha vida. Você entende isso por quê? Porque há uma resistência tão grande, há uma ação tão grande, para que você não se aproxime daquela pessoa, que você só pode concluir que há alguma coisa de Deus aguardando por você ali, e Satanás não quer que você receba. Vocês estão entendendo isso, gente? Isso é espiritual. Guarda isso para o resto da sua vida. Separe as coisas. Afinidade é normal, a gente gostar mais de um do que do outro, pela facilidade que a gente tem de entender a matéria. Birra, revolta, não é normal. E isso tem que ser repreendido em nome de Jesus. Josafá diz, tem aí um profeta para a gente consultar? O Acabe diz, tem um, o nome dele é Micaías, mas eu não vou com a cara dele, eu aborreço ele, eu tenho raiva desse cara, ai,
que ódio que eu tenho dele. Porque o texto diz, ele sempre profetiza coisas más a meu respeito. Toda vez que ele vem me dar uma palavra, só paulada. Mas você vê, o Acabe é engraçadinho, né? Olha o espírito do Acabe. Acabe é aquele, irmão, que não quer mudar, mas só aceita palavra que massageia o ego dele. Qualquer tipo de confronto, ele rejeita. Isso não é bom. Cuidado com esse espírito. Você tem que pesar a palavra. Você tem que ouvir a mensagem e dizer, meu Deus, será que eu sou assim? Será que sou eu? Será que eu preciso melhorar? Porque a gente tem que partir do ponto que pode ser que realmente eu esteja mal na fita. Amém ou não amém? Não, pode ser que realmente eu esteja mal mesmo, ruim. E se eu tiver, meu Deus, é melhor eu correr para Deus e pensar em me consertar, do que eu rejeitar de cara toda palavra que me desafia, toda palavra que me confronta. Então pese as mensagens. Mas Acabe não, eu não gosto dele, não vou com a cara dele, só profetiza mal de mim. E aí o próprio Josafá diz, não fala assim, Acabe, não fala assim dele não, traz ele lá. Aí mandaram chamar o profeta. Olha a pressão, pula para o versículo 12, olha como é que chamaram o profeta, pula para o verso 12, olha só. E o mensageiro foi chamar Micaías, era o nome do profeta, e lhe falou dizendo, eis que as palavras dos profetas, eram 400 que estavam lá profetizando, né, 400, eis que as palavras lá dos profetas, a uma boca são boas para com o rei Acabe. Ô Micaías, vim buscar você. Seguinte, tem 400 profetas lá profetizando só coisa boa para o rei. Presta atenção. E vê se você também leve uma palavra como eles estão levando lá e fala o que é bom para o rei, rapaz. Irmão, eu nunca aceitaria um convite para pregar numa igreja nesse tipo. Ô William, eu queria que você viesse aqui dar uma mensagem, fizesse um culto aqui pra gente. Claro, como é o pessoal, que é o seguinte, você tem que pregar essa palavra. Tô fora. Não dá, querido, para encaixotar desse, não tem condição. Rapaz, perdão, vou deixar passar, deixa para a próxima, porque como Micaías, o que Micaías disse? Vive o Senhor, que o que o meu Deus me disser, isso falarei. Meu Deus, isso é que é homem de Deus, irmão. Ele diz, o que? Eu vou lá, tem que falar igual todo mundo está falando, e eu lá sou todo mundo, rapaz? Não, é que está todo mundo apontando, dizendo que vai dar certo. Rapaz, eu lá não quero. Eu estou preocupado com curtida, não, rapaz. Estou preocupado com compartilhamento. Estou preocupado com a minha visão no Facebook. Eu quero saber se o número de seguidores do meu Instagram está crescendo. Eu tenho um compromisso com Deus, rapaz. Eu vou falar o que Deus plantar no meu coração. Eu vou falar. Aleluia. Isso é que é profeta. Amém ou não amém, igreja? Lá vem o nosso Micaías. E é interessante o que acontece no início, no princípio, no verso 14. O Acabe faz a pergunta, e aí, devemos ir à guerra ou não, a Ramote e Gileade, vamos ou não vamos? E aí, surpreendentemente, o nosso profeta Micaías diz assim, subi e prosperareis, e serão dados nas vossas mãos. Uai, pastor, eu vejo aqui esse texto muito interessante. Você sabe que tom de voz até muda o sentido da palavra. Sabe como é que eu vejo o texto aqui? Eu vejo o rei Acabe perguntando, e aí, vou ou não vou para a guerra, ô Micaías? Fala aí. Aí o Micaías, vai sim, que vai dar tudo certo. Eu tanto creio assim, que nem o Acabe acreditou. Olha a reação do Acabe, versículo 15, e o rei Acabe diz, até quantas vezes te conjurarei, para que me não fales, senão a verdade, em nome do Senhor. Rapaz, o Acabe sabia, até o Acabe, Micaías, você vem com essa conversinha vazia de mim, você não fala assim comigo, cara, você não é igual aos outros, cara, você não fala o que eu gosto de ouvir, rapaz, fala a verdade logo, o que você tem que falar, fala. Irmão, na hora que o rei falou assim, o profeta Micaías abriu a caixa de ferramenta. Amém, igreja? Eu vou resumir a caixa de ferramenta, depois você lê. Mas a caixa de ferramenta termina no verso 27.
No 27 o texto diz assim, 27, e disse Micaías: se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi, povos todos. Deixa eu te explicar o que acontece, resumidamente. Quando Micaías disse: ô Acabe, se você for para a guerra, você vai morrer, cara, porque Deus não é contigo nessa batalha. Lógico que o Acabe não gostou, né? Já não gostava do cara, já tinha birra do profeta. 400 dizendo: pode ir que vai dar certo. Só o Micaías remando contra a maré: não vai, Deus não é contigo nessa batalha. Sabe o que o Acabe fez? Mandou prender o profeta, sustentar ele com pão e água. Vai, prende esse cara, joga ele no calabouço, coloca ele, sustenta ele só com pão e água, até que eu volte em paz. Quando Acabe disse isso, até que eu volte em paz, o Micaías disse: se você voltar em paz, eu não sou de Deus, Deus não me usou. Se você voltar em paz, eu não sou de Deus. Rapaz, e o Acabe vai para a guerra mesmo assim, só que a palavra perturbou ele. Você quer ver? Olha o versículo 28, e aqui é o ponto da mensagem de hoje, nós vamos orar. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. Os dois reis foram para a guerra, Acabe e Josafá. E disse o rei de Israel, o Acabe, ele disse ao Josafá, o que o Acabe disse? Disfarçando-me eu, então entrarei na peleja, na guerra, na luta. Tu, porém, veste as tuas vestiduras, vestes reais, vai de rei, vestido de rei, né? Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, o Acabe, e entraram na peleja. Quem está entendendo, diga amém. Olha aqui para mim, isso aqui é um ponto importantíssimo, aqui tem a pérola para a gente. Olha só um minutinho, se você puder soltar e olhar aqui para mim, isso aqui nós não podemos perder. Aquela palavra do Micaías deu uma perturbada no Acabe, tanto deu que o Acabe disse: vamos para a guerra, tem nada a ver, eu acredito nos 400 profetas. Só que é o seguinte, Josafá, vai você de rei só. Vocês estão entendendo? Eu vou disfarçado, eu vou de soldado raso, eu não vou de roupa de rei. Por quê, irmão? Porque numa guerra, quem que sempre é o alvo? O rei. Você matou o rei, acabou. É assim até no xadrez, irmão. Pega o rei, pega a rainha, acabou, checkmate, acabou a guerra. O rei é o alvo. Olha a cabeça do Acabe: se eu for disfarçado, ninguém me conhecer, eu vou poder lutar em paz e vou vencer. É 0 para ele. Por quê? Porque a pior coisa que pode acontecer com alguém é ele tentar guerrear disfarçado. É ele ir para uma batalha disfarçado de crente, ele parece crente, ele tem jeito de crente, ele fala como crente, você olha para ele e diz: é crente. Mas, irmão, se ele não for crente, na batalha vai dar zica. Não tem como. Não existe disfarce que se mantenha de pé quando o tempo fecha. Quando o dia mal chega e bate a nossa porta, não dá uma vida mentirosa, uma vida de fingimento, desmorona, cai por terra. Amém, irmãos? Não aguenta, não suporta, não há firmeza numa vida fingida, numa vida disfarçada. Não é isso que Deus deseja para nós. Deus quer que você seja a bênção que Ele criou você para ser. Mas o Acabe diz: não, eu vou disfarçar de soldado, ninguém me vê, sem problema nenhum, vamos para a guerra. O cabeça fraca do Josafá, beleza, só o Josafá foi de rei, muito cabeça fraca, é de Deus o Josafá, irmão. Mas, irmão, quase morreu. Se você ler os 2 próximos versículos, cercaram o carro do Josafá, e pensando que era o Acabe, iam atacar o Josafá, querendo matar o Acabe. Aí Deus é tão bom que o Josafá gritou, clamou a Deus: Deus me ajuda, e eles perceberam que não era o Acabe, deixaram de perseguir o Josafá, para poder procurar o Acabe. Assim Josafá se livrou, porque Deus é bom. Mas olha a mensagem que dá isso:
Quantos problemas a gente não arruma, quantas guerras a gente não entra, irmão, que não deveria ter entrado, porque você fez uma aliança errada. Você está defendendo uma pessoa que você nem sabe da história. Você entrou num rolo, você nem devia estar perto disso. A luta não é nem tua, a batalha não é nem tua, você não tinha nada que cheirar lá. Agora olha o problema que você foi arrumar. Mas isso é outra mensagem. Cuidado com as alianças, as pessoas que você traz para perto de você. Agora qual é o ponto? É o disfarce. Cadê o nosso Acabe disfarçado? Você já viu esses filmes medievais, épicos, né? Imagina aquela batalha que ninguém sabe quem é quem, meu irmão. Aquela multidão, é pau, é espada, é lança, é arco e flecha, aquela toda, pá, aquela coisa que você não sabe quem é de quem. E o Acabe está no meio daquela muvuca, daquela batalha, daquela coisa toda. Então, olha o que acontece no versículo 33, pula para o 33, gente, olha esse versículo. Então, um homem, na sua simplicidade, quer dizer que ele nem sabia o que estava fazendo, não tinha nem intenção, sem querer, querendo, armou o arco e flecha, e feriu o rei de Israel, o Acabe, entre as junturas e a couraça. Camarada com armadura, olha o capricho da flecha, acertou direitinho a brecha entre a armadura, a flecha acertou direitinho o Acabe. Vocês acreditam que o Acabe morre assim? Desse jeito? Por uma pessoa que atirou, a Bíblia não diz nem o nome do cara que atirou a flecha, e não mirou o Acabe não, atirou por atirar. Consegue imaginar a cena? Vamos imaginar, vem comigo, olha o pastor, ó, vou fazer o arqueiro, no meio daquela luta, quem que é? Sei lá, quem que atira? Solta a flecha, lá vem a flecha crente, pensa numa flecha convertida, ó, Acabe, cadê você, Acabe? Não, não é não, não é não, não é não, não é não, achou! Eu batizei essa flecha como a flecha da justiça divina. Agora, a Bíblia, ela é como uma espada de dois gumes, e ela corta para os dois lados. Olha que coisa que é interessante a palavra de Deus. Olha a frase que eu citei aqui agora. A flecha da justiça está aí, querido. Foi liberada do céu. Diga glória a Deus. Agora tem gente que escuta isso e diz: aleluia, oh glória, tudo que eu quero na minha vida, pastor, é justiça divina, aleluia, Deus liberou a flecha mesmo, pastor, está vindo aí, amém, faz justiça mesmo, meu Deus, faz justiça mesmo, porque tem sido injustiçado, você anda do lado da verdade, você está alinhado à palavra, o que você mais quer durante uma guerra, é que essa flecha ache o Acabe, porque você não é o Acabe. Agora olha como a mesma frase corta para os dois lados, Bíblia é isso, ó, cortando para o outro lado. Eu disse, a flecha da justiça saiu do céu. Alguém pode ouvir isso e dizer, saiu, pastor? Misericórdia, pastor, então ora aí, pastor, ora aí para não me achar, pastor. Então você está disfarçado. E esse é o ponto da mensagem. Nós não podemos viver um evangelho disfarçado. Se essa é uma mensagem que incomoda você, e você diz o quê? Deus vai fazer justiça, e você não se alegra por isso, você fica preocupado, meu Deus, ele faz mesmo justiça? Misericórdia, porque se Deus fizer justiça, meu Deus, eu estou frito. É tempo de se arrumar. Tem alguma coisa desalinhada, tem alguma coisa fora do lugar, e nessa história você não pode ser o Acabe, o desalinhado, o revoltado com mensagem, igreja, profetas. Você precisa alinhar a sua vida com Deus, querido. Faça isso o mais rápido possível. Vamos tirar o disfarce, vamos dizer, Deus, eu quero ser aquilo que o Senhor me fez para ser. Eu sei que eu sou único, você é único, querido. Você não tem que copiar ninguém, você não tem que desejar ser como os outros. E também é fato de que ninguém é perfeito, e não estou pregando isso.
A mensagem não é sobre perfeição, a mensagem é sobre verdade e sinceridade. Esse era o ponto da diferença enorme entre Davi e Saul, porque o que Davi fez não foi tão melhor do que Saul. Saul errou, mas Davi errou muito feio também. Davi pecou, Davi adulterou, Davi mandou matar o marido da mulher, Davi errou feio. Mas qual a grande diferença entre os dois? Quando confrontado, Saul não queria perder o reino, e procurou inclusive matar Davi, porque viu em Davi uma ameaça para o trono. Davi, quando confrontado, se joga no chão e diz: pequei, não retires de mim o teu Espírito Santo. Em nenhum momento Davi diz: não tira a coroa da minha cabeça, eu gosto tanto desse trono, Deus, eu quero tanto ser rei, eu quero me manter. Não, Deus, eu não me tira o Espírito Santo, me torna da alegria da salvação, me sustém com o espírito voluntário, eu não quero perder, é a tua presença. E a Bíblia vem e define Davi como homem segundo o coração de Deus. Você percebe que o ponto não é perfeição, o ponto é sinceridade. O ponto é verdade. Não é uma questão de que Deus gosta da verdade, Deus ama a verdade. A questão é, Deus é a verdade. Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Vamos para a guerra, vamos para a batalha, mas querido, não vá disfarçado. Lute, sendo a pessoa que Deus criou e planejou você para ser. Seja sincero. Quando errar, quando tropeçar, quando falhar, peça perdão. Deus, é verdade, eu preciso de ajuda, me ajuda, Deus, mas não disfarce, não tente encobrir, não tente enrolar o Senhor. Seja transparente com Deus. Você recebe essa palavra? Vamos aplaudir o Senhor Jesus, aleluia. Vamos ficar de pé? Você pode ficar de pé, vamos fazer uma oração, gente? Vamos orar essa palavra em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração, querido, aí onde você está. Pai, nós estamos na tua casa. Comigo eu tenho pessoas aqui na igreja de forma presencial, mas eu também tenho aqueles que em casa agora estão orando comigo, estão fazendo da sala, do quarto, igreja do Senhor, um ambiente de busca, um ambiente de fé. Eu penso, Deus, que o nosso primeiro pedido, a nossa primeira oração aqui é perdão, Senhor, perdoa-nos. Se em algum momento da caminhada, meu Pai, nós temos nos disfarçado, temos nos preocupado mais com os aplausos dos homens, temos nos preocupado mais com a aceitação daqueles que nos cercam, do que com a aceitação divina, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, meu Pai, quando a nossa preocupação é o trono, quando a nossa preocupação é se manter em evidência, quando a nossa preocupação, meu Pai, é manter uma coroa na cabeça, ainda, meu Pai, que a gente leve uma vida inteira de mentira, de fingimento. A vida é uma completamente utopia, uma mentira, uma criação, uma invenção da mente da pessoa. Meu Deus, perdoa-nos, porque nós não queremos viver mais uma mentira, nós queremos viver a verdade, nós queremos viver a palavra, nós queremos caminhar nela, nós queremos ser sinceros contigo todos os dias da nossa vida. Perdoa-nos, lava-nos com teu sangue, purifica-nos, ó Deus, a todos nós. Meu Deus, se eu tenho aqui homens e mulheres, meu Deus, que têm olhado para si e têm dito, meu Deus, é verdade, meu Pai, arranca, meu Pai, da minha vida todo disfarce, toda capa, meu Deus, toda embalagem, meu Deus, que tenta apresentar, meu Deus, um William que não é o verdadeiro, que tenta apresentar, meu Deus, uma pessoa que não é a verdadeira. Meu Deus, livra-nos dessa praga, livra-nos, meu Deus, desse desejo, meu Pai, de agradar, esse desejo de ser aplaudido, esse desejo de ser reverenciado pelos outros, quando na verdade, meu Deus, o que nós precisamos é da tua aprovação, nós precisamos é do teu favor. Há uma guerra, meu Pai, a ser travada, há uma luta para ser vencida, e preocupados, meu Deus, com o disfarce, preocupados com o que os outros vão dizer, nós não podemos lutar. Diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, lava-me com teu sangue, Senhor, purifica-me, Deus, e livra minha vida de todo disfarce, em nome de Jesus, eu lhe peço. Quem crê, diga amém. Vamos aplaudir o nosso Senhor. Oh, glória! Diga glória a Deus.
Pode sentar em nome de Jesus. Esse nosso Deus é bom. Os nossos irmãos estão passando as envelopes de dízimo de oferta. Enquanto eu falo com você que está nos acompanhando em casa, reforço aqui 2 convites para você, tá? Domingo que vem, estamos em agosto de 2020, tá? Para você que vai ficar gravado, depois você vai ouvir outros dias. Domingo que vem é dia 23, nos cultos da manhã, 7h30 e 10 da manhã, eu tenho visita aqui na nossa igreja. Serão 2 reuniões especiais com o pastor Araquém Fernandes. Você está convidado, tá bom? E no outro domingo, do dia 30, que é o último domingo de agosto de 2020, vai ser o domingo do alívio, da unção que quebra, que tira, que despedaça todo jugo. E você também está convidadíssimo. Bom, eu também quero lembrar você, querido, que está nos acompanhando em casa, que você também pode nos ajudar a manter essa obra de pé. Você que é um dizimista, um ofertante, um primiciante, um patrocinador, alguém que tem sido alimentado por essas mensagens. Quem sabe você até está nos acompanhando de longe, mas esse tem sido o seu culto, a sua igreja. Nós ficaremos muito, mas muito felizes de saber que Deus tem abençoado você. Podendo, invista, plante, semeie nessa obra, nos enviando o seu dízimo, a sua oferta, uma ajuda de amor para a casa do Senhor. As contas, elas estão aparecendo aqui no telão, para o pessoal que está aqui na igreja, né? E para você que está nos acompanhando em casa, nos comentários, na descrição do post, aí nós temos os bancos e as contas da nossa igreja. Escolha aquela conta que para você for melhor, mais vantajoso, e faça aí a sua colaboração, a sua contribuição, e depois nos envie, por favor, o comprovante. Não esqueça que é para o nosso controle interno, tá bom? O nosso WhatsApp é este aqui, ó. Você pode enviar para o WhatsApp. Nosso WhatsApp é o 65 é o nosso DDD aqui de Cuiabá, no Mato Grosso, 65, e o nosso WhatsApp, o número é o 992552568. De novo, 992552568, tá? Então faça aí o seu depósito, a transferência online, envia para a gente o comprovante, e que Deus te prospere, te abençoe, te faça crescer, te faça prosperar abundantemente, mais e mais. Igreja de Jesus, vamos orar para o pessoal de casa? Estenda a mão assim, por favor, vocês que estão presentes aqui. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti os nossos irmãos de casa, aqueles que estão nos acompanhando em casa, liberando sobre a vida de cada um deles a bênção do Senhor, o favor do Senhor, em nome de Jesus. Que este povo também cresça, protegido, sem disfarce, andando para ser a bênção que o Senhor planejou, que o Senhor deseja, que cada um seja, em nome de Jesus. E a igreja de Jesus diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, Ele merece. Deus abençoe o pessoal de casa.